Vamos mergulhar hoje num momento que é, assim, um verdadeiro clímax. O ponto final de um projeto de proporções épicas. Sim, épicas é a palavra. Depois de décadas de planejamento, de guerra, diplomacia, construção, o Templo de Salomão finalmente está pronto em Jerusalém. É uma maravilha. Sem dúvida. Mas um edifício, por mais grandioso que seja, no fundo é só uma estrutura, né? Pedra e ouro. A questão de verdade é: o que transforma isso num lugar sagrado? Exato. O que faz dele o centro do universo para uma nação inteira. E para entender isso, a nossa análise hoje vai focar nos eventos de 2 Crônicas, capítulo 5, e a gente vai usar também alguns comentários de Bíblias de estudo. A missão é entender a cerimônia de dedicação. Não só os rituais, mas o significado simbólico e, principalmente, o evento sobrenatural que marcou aquele dia para sempre. Um momento em que todo o planejamento humano meio que foi deixado de lado. É um ponto crucial esse que você tocou. O que a gente está vendo ali não é só a inauguração de um prédio. Não mesmo. É a consolidação de uma identidade nacional. É a centralização da fé, do poder político, tudo num único lugar. E talvez o mais importante, é a transição de um santuário que era móvel, o tabernáculo, Que acompanhou o povo pelo deserto por séculos. exato, para uma casa que se pretendia permanente. Um ponto fixo no mapa que dizia: Deus habita aqui. Certo. E tudo começa de um jeito curioso. Não com Salomão, mas com o pai dele, o Davi. O primeiro versículo do capítulo diz que, terminada a obra, Salomão traz as coisas consagradas de Davi, seu pai. Sim, A prata, o ouro, os utensílios, tudo vai para os tesouros da casa de Deus. Parece um ato de honra, mas eu sinto que tem mais coisa aí, sabe? com certeza tem. As fontes que a gente tem, elas enfatizam que o templo foi um empreendimento conjunto. Davi foi o visionário, o sonhador. Ele que teve a ideia inicial. Ele travou as guerras que trouxeram a paz, ele juntou a maior parte da fortuna para o projeto, e segundo a tradição, foi ele quem recebeu a planta divina. Salomão foi o construtor, O executor. mas essa passagem de bastão de pai para filho, ela tem uma complexidade muito humana. Que tipo de complexidade? Lendo os comentários, um detalhe me chamou a atenção que parece quase agridoce. Uma nota sugere a possibilidade de que o Davi, se estivesse vivo, talvez ficasse um pouco desapontado Desapontado? Por quê? ao saber que muitos dos objetos que ele separou com tanto cuidado não foram usados na estrutura principal, mas foram guardados nos tesouros. Isso muda um pouco a perspectiva, não acha? Traz uma camada de realismo para essa história. Traz e muito. Mostra que mesmo num projeto de escala divina, as decisões são humanas. Salomão tinha seus próprios artesãos, seu próprio estilo, talvez com influências da Fenícia, e fez as próprias escolhas. Entendi. Guardar os tesouros de Davi é ao mesmo tempo um ato de respeito e uma forma de dizer: olha, eu honro o seu legado, mas a execução deste projeto é minha. Isso lembra a gente que a história não é feita de figuras monolíticas, sabe? Mas de pessoas com planos, talvez até com um pouco de ego, tomando decisões práticas. A tensão entre o sonho do pai e a obra do filho é palpável ali. E essa ideia de legado, de continuidade, não ficou só nos tesouros. Ela apareceu de uma forma espetacular na cerimônia, que mobilizou o país inteiro. Sim, uma mobilização geral. Salomão convoca os anciãos, os chefes das tribos, todos os líderes de Israel. A missão: trazer a Arca da Aliança da cidade de Davi, onde ela estava temporariamente, para o seu novo lar no templo. Isso não é uma inauguração discreta, é um evento nacional. Por que tanta pompa? A escolha do momento é a chave para entender a estratégia do Salomão. O texto diz que isso aconteceu na festa, no 7º mês. Certo. Os comentários esclarecem que se trata da Festa dos Tabernáculos, uma das 3 principais festas de peregrinação, quando Jerusalém já estaria lotada de fiéis. Ah, então ele não precisou convocar o povo. O povo já estava lá. Foi uma jogada brilhante de marketing espiritual e político. Nossa. Ele usou um momento de devoção que já existia para consagrar o próprio projeto monumental, unificando a nação em torno de Jerusalém e do Templo como um novo e único centro de tudo. Isso é fascinante. Mas
existia um risco aí de que a grandiosidade política do evento ofuscasse a devoção genuína? Ou a ideia era que uma coisa alimentasse a outra? Eu diria que a segunda opção. Na mentalidade da época, o poder do rei e a glória de Deus estavam intrinsecamente ligados. Um templo magnífico, construído por um rei poderoso, era visto como um sinal do favor divino. Faz sentido. A procissão era tanto uma demonstração de fé, quanto uma exibição do poder e da organização do Estado de Salomão. E a reação do povo parece confirmar isso. O texto descreve uma quantidade de sacrifícios de ovelhas e bois que não se podiam contar nem numerar. E essa extravagância nos sacrifícios, o que ela comunicava? Era uma demonstração de riqueza, de fé, os dois? Era uma expressão de devoção que transbordava aos limites. A impossibilidade de contar os animais não é só um exagero literário, sabe? É uma forma de dizer que a gratidão e a dedicação do povo e do rei eram imensuráveis. Uau! Simbolizava que a nação inteira estava investindo seu melhor, sua riqueza e seu coração naquele momento. E junto com a arca, eles trazem todos os utensílios sagrados da tenda do encontro. É a migração completa do sagrado. O tabernáculo estava sendo formalmente aposentado. Seus elementos sendo absorvidos pelo templo. Exato. Uma transferência de autoridade espiritual do temporário para o permanente. Tudo isso leva a gente para o coração do templo, para o lugar mais secreto e sagrado. Depois de toda essa pompa, a pergunta é: o que realmente estava sendo colocado ali dentro? O que era tão importante? É o clímax da procissão. Os sacerdotes levam a arca para o destino final, o lugar conhecido como Santo dos Santos, e a colocam debaixo das asas de querubins gigantes folhados a ouro. A imagem é muito poderosa. É o centro simbólico do universo para eles. A arca representava o trono terrestre de Deus e os querubins, seus guardiões celestiais. Colocar a arca ali era simbolicamente entronizar Deus no coração da nação. E é nesse ponto que a narrativa nos dá um detalhe que parece quase técnico demais, mundano até. O versículo 9 diz que as varas para carregar a arca eram tão compridas que as pontas podiam ser vistas de fora do véu do lugar santo. Mas não de fora do pátio. Exato. Por que o autor se daria ao trabalho de registrar um detalhe arquitetônico tão minucioso assim? Parece tão específico. Essa especificidade é o que muitos estudiosos apontam como um sinal de um relato de testemunho ocular. Ah! Não é o tipo de detalhe que se inventa numa lenda. É algo que alguém que estava lá, um sacerdote talvez, observou e registrou. Olha, as varas são compridas demais, as pontas aparecem aqui. Isso confere uma sensação de realismo, de eu estive lá, a uma cena que seria de outro modo totalmente celestial e simbólica. Ancora o milagroso no concreto. E então, depois de toda essa preparação, o texto faz questão de esclarecer o que havia dentro da arca naquele momento. E a resposta, para mim, é a parte mais chocante e teologicamente densa de toda a cerimônia. Concordo plenamente. O versículo 10 diz: na arca não havia senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera em Horebe. Nada mais. Cadê os outros itens que a tradição dizia que estavam lá, como o pote de maná ou a vara de Arão? Essa é uma observação fundamental. A ausência desses outros itens é uma declaração teológica poderosíssima. Enquanto a vara e o maná eram símbolos de milagres e provisão no passado, as tábuas eram outra coisa. Eram o quê? Eram o documento da aliança, era um contrato, a constituição da relação entre Deus e Israel. O texto está afirmando que no coração do lugar mais sagrado da nação não há um objeto mágico. Não tem uma relíquia. Não. O que há é a palavra, o pacto, o acordo. Então, isso significa que a fé deles não deveria estar centrada em poder ou milagres, mas no relacionamento definido por aquele pacto? Exatamente. Isso ia contra a corrente de muitas religiões da época, que centravam seu culto em ídolos, relíquias, objetos de poder. Aqui, a mensagem é clara. Nossa relação com o divino é baseada em compromisso, em lei, em palavra dada e recebida. Uma religião da palavra. Uma religião da palavra, não de objetos.
Colocar só as tábuas na arca, naquele momento inaugural, foi redefinir o cerne da fé deles para as gerações futuras. Uau! E quando a gente pensa que a cerimônia já atingiu seu ápice teológico, a narrativa muda de marcha completamente. A partir do versículo 11, a cena se transforma. Sim, a atmosfera muda. Os sacerdotes, depois de instalar a arca, eles saem do santuário. E o que os espera do lado de fora é uma explosão de som e música. Uma explosão organizada. A descrição é de uma orquestra e um coral de proporções épicas. O texto faz questão de nomear os líderes dos clãs de músicos levitas Asaf, Emã, Jedutum. Todos eles. Eles e todos os seus parentes vestidos de linho fino, com símbolos, harpas, liras e, para dar base sonora, 120 sacerdotes tocando trombetas. 120 trombetas. O número em si já é impressionante. Mas o detalhe que o texto enfatiza não é a quantidade, e sim a qualidade. O versículo 13 diz que os trompetistas e os cantores estavam em uníssono, como se fossem um só. Por que essa ênfase na unidade perfeita da música? Porque essa unidade na adoração humana é apresentada como gatilho para a resposta divina. Não é um som caótico, não é cada um louvando à sua maneira. É um ato coletivo perfeitamente sincronizado. Uma só voz? A nação inteira, através dos seus representantes falando com uma só voz. E a letra que eles cantam é a essência da teologia deles. Porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles não estão pedindo nada, estão declarando o caráter de Deus. E é nesse exato momento que a coisa acontece. E que mudança! O texto continua. No momento em que essa música soou, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E o versículo seguinte é ainda mais dramático. É o clímax do clímax. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que isso significa? Todo o ritual, toda a liturgia planejada, tudo para. O trabalho humano para, porque o ser divino para quem o trabalho era destinado chegou. Chegou. Essa nuvem é a manifestação visível da presença de Deus, conhecida na teologia judaica como a glória Shekinah. É o selo divino de aprovação, a assinatura de Deus no final do projeto. É Deus dizendo: eu aceito esta casa, eu tomarei posse deste lugar. E é a mesma nuvem do deserto. É a mesma nuvem de glória que guiou o povo pelo deserto, que desceu sobre o tabernáculo de Moisés. A conexão é fortíssima. Então, o que isso simboliza? Conforme os comentários apontam, esse momento simboliza que a longa jornada desde a saída do Egito, a conquista da terra, estava finalmente completa. A presença de Deus que antes estava em trânsito com eles, numa tenda móvel, agora veio repousar, veio se estabelecer permanentemente no coração da nação. A nuvem não está mais na estrada. A nuvem agora está em casa. A presença de Deus encontrou seu lugar de repouso. E foi algo tão avassalador, tão palpável e poderoso, que a função do sacerdote se tornou impossível e irrelevante naquele momento. Recapitulando essa jornada, então. A gente começou com um legado de pai para filho, passou por uma procissão que uniu a eleição. Vimos a fé ser centrada não em relíquias, mas na aliança, na palavra. Exato. E tudo culmina com uma resposta divina que, literalmente, parujou. A dedicação do templo foi muito mais que uma cerimônia de inauguração. Foi a confirmação dramática de uma relação. Sem dúvida, foi um momento de solidificação nacional e espiritual. Marcou a passagem da fé nômade, simbolizada pelo tabernáculo, para uma fé estabelecida, com um ponto focal permanente na capital. A glória de Deus enchendo o templo foi a declaração final, inequívoca, de que aquele espaço, construído por mãos humanas, era de fato o ponto de encontro escolhido entre o céu e a terra para Israel. O esforço humano validado e superado pela presença divina. Exatamente isso. E o texto nos deixa com essa imagem poderosa. Os sacerdotes, os profissionais do sagrado, não podiam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem. Eles tinham um trabalho, rituais, uma liturgia planejada, mas tudo foi interrompido. Completamente. Isso me deixa com uma pergunta para reflexão. Em momentos de profunda importância, sejam eles pessoais, comunitários,
O que acontece quando os nossos planos, os nossos rituais e os nossos melhores esforços são completamente ofuscados por uma presença ou uma experiência que simplesmente toma conta de tudo? Qual é o valor de simplesmente parar, de ser forçado a parar e reconhecer que algo muito maior do que o nosso roteiro está acontecendo?